Capítulo 30, exercício 16. Qual é a diferença de potencial ΔV entre o ponto 3 e o ponto 4, no caso ΔV 34, da figura EX30, 16? Então, aí ele quer aqui a diferença de potencial entre o ponto 3 e o ponto 4. Bom, para resolver isso, conceitualmente, a gente tem que entender o seguinte, que a relação de potencial e campo elétrico, a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer do espaço, é igual a menos a integral de E escalar dr. No fundo significa o seguinte, que a diferença de energia potencial é igual a menos o trabalho da força elétrica. Por que eu estou citando isso? Porque a força elétrica é uma força conservativa. Se ela é uma força conservativa, significa que a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer não depende do caminho. Então, só depende dos seus estados extremos. Você pode ir por qualquer caminho que a diferença de potencial vai ser a mesma. Para isso, o que a gente faz? A gente calcula, por exemplo, a diferença de potencial entre o ponto 3 e o ponto 1. Que é o potencial em 3 menos o potencial em 1, que é a mesma coisa que o potencial em 3 menos o potencial em 2, mais o potencial em 2 menos o potencial em 1. Isso quer dizer, esses dois primeiros aqui é a diferença de potencial 2, 3, e esses dois aqui é a diferença de potencial 1, 2. Isso é a diferença de potencial 2, 3, mais a diferença de potencial 1, 2, nos dá a diferença de potencial entre 3 e 1. Que é exatamente esses dois termos que estão aqui. A diferença de potencial 2, 1 é 30 volts, a diferença de potencial 2, 3 é 50 volts. Então seria 30 mais 50, quer dizer 80 volts. 80 volts é a diferença de potencial entre o ponto 3 e o ponto 1. Isso significa que o ponto 3 tem um potencial maior do que o ponto 1. Bom, mas a gente percorreu pelo caminho 1, 2, 3. Agora eu quero percorrer o caminho 1, 4, 3. Vamos lá. Então, como é que fica a diferença de potencial entre 3 e 1 pelo outro caminho? Que é o potencial em 3 menos o potencial 1. Fica potencial em 3 menos o potencial em 4, mais o potencial em 4, menos o potencial em 1. Isso é a diferença de potencial entre 3 e 4, mais a diferença de potencial entre 4 e 1. Que é a diferença de potencial entre 3 e 4, menos 60 volts. Certo? Mas a gente já calculou a diferença de potencial entre 3 e 1 em cima, por outro caminho. Quer dizer, isso vai dar 80 volts. Isso significa o quê? Que a diferença de potencial entre 3 e 4 é, na verdade, 140 volts. Certo? Então, a diferença de potencial entre 3 e 4 é 140 volts. Por quê? Porque se a gente percorrendo o caminho 1, 2, 3, tem que dar exatamente a mesma diferença de potencial se percorrer o caminho por 1, 4, 3, porque a força elétrica é uma força conservativa. Por isso, o seu trabalho não depende do caminho. É isso.